Olá, queridos amigos do canal Neurosaúde, aqui estamos juntos mais uma vez para um novo vídeo, e desta vez a parte 3 desta minissérie onde temos abordado o tema sobre o lendário Peter Pan, ou melhor sobre sua síndrome. Resolvemos produzir um terceiro curto vídeo ainda sobre a síndrome de Peter Pan. Sim, é sobre este personagem que estamos tratando em mais este vídeo, é sobre o garoto que não queria crescer, ou sobre o adulto que não quer deixar de ser criança, fugindo assim de suas responsabilidades, e trazendo isso da Ilha do Nunca para nossa vida real. Podemos ver que esta síndrome não diz respeito só aos homens, mas também às mulheres, pois cada um de nós à medida que vamos crescendo e nos tornando adultos, assumimos por natureza nossos papéis na sociedade, na tribo, ou no lar. Querer viver uma vida irresponsável, ou sem assumir nosso papel como pessoas adultas, é um menso que dizer. Este homem ou esta mulher desejar viver na terra do nunca. É nesta parte do vídeo que desejamos inserir as palavras de Saulo de Tarso, denominado depois de apóstolo Paulo, o qual disse certa vez: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A versão transformadora diz: Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. A tradução da Nova Bíblia Viva em português nos traz uma versão deste texto que acentua ainda mais o significado. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e deixei para trás as coisas de criança. Portanto, o X da questão aqui se trata de pensamentos desenvolvidos. Um homem ou uma mulher ao se tornar adulto e querer ter a vida de adolescente sem preocupação, tem algum transtorno, seja por traumas, má formação, ou mesmo pode estar muito bem fingindo, só para não ter que assumir responsabilidades. Neste vídeo, queremos abordar este tema à luz da Bíblia, fazendo uma comparação sobre o que Peter Pan acredita, e os ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré. Existe um contraste entre os ensinamentos de Jesus e a síndrome de Peter Pan? Sim, existe um contraste significativo entre os ensinamentos de Jesus e a síndrome de Peter Pan, refletindo diferentes abordagens sobre responsabilidades, amadurecimento e a vida em comunidade. Vamos explorar como essas duas perspectivas se comparam. Ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, conforme registrados nos Evangelhos do Novo Testamento, enfatizam vários princípios que contrastam fortemente com a síndrome de Peter Pan. Princípio número 1. Responsabilidade e serviço. Jesus ensinou sobre a importância da responsabilidade e do serviço aos outros. Em passagens como João 13 verso 14 ao 15, onde Jesus lava os pés dos discípulos, ele demonstra que o verdadeiro líder é aquele que serve. Isso contrasta com a síndrome de Peter Pan, que muitas vezes envolve evitar responsabilidades e compromissos. Princípio número 2. Maturidade espiritual. Jesus frequentemente abordava a necessidade de amadurecimento espiritual e moral. Em Mateus 5 verso 48, ele instrui seus seguidores a serem perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito, indicando um padrão elevado de desenvolvimento pessoal e ético. A palavra perfeito leva ao entendimento de que a pessoa precisa ser madura, amadurecida. A síndrome de Peter Pan, por outro lado, busca evitar a maturidade e as responsabilidades que vêm com a vida adulta. Princípio número 3. Compromisso e sacrifício. Os ensinamentos de Jesus destacam a importância do compromisso e do sacrifício pessoal. Em Lucas 9 verso 23, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse chamado para negar a si mesmo e enfrentar desafios é um forte contraste com a ideia de evitar as responsabilidades e as exigências da vida adulta. Princípio número 4. Amor e relações. Jesus ensinou sobre o amor incondicional e a importância das relações saudáveis. Em Mateus 22 verso 37 ao 39, ele resume a lei com o comando de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse foco em amor e relacionamentos contrasta com a síndrome de Peter Pan, que pode levar a uma desconexão emocional e falta de comprometimento nas relações. Síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan, por sua vez, é caracterizada pela resistência a amadurecer e assumir responsabilidades.
Os indivíduos afetados muitas vezes fazem estas 3 coisas. Ponto 1. Evasão de responsabilidades. Tendem a evitar compromissos sérios e responsabilidades associadas à vida adulta, buscando uma existência mais despreocupada e voltada para o prazer imediato. Ponto 2. Fuga da maturidade. Preferem permanecer em um estado emocional e psicológico juvenil, evitando as exigências do crescimento pessoal e das responsabilidades. Ponto 3. Busca por liberdade. Podem buscar uma forma de vida que lhes permita evitar as restrições e obrigações que consideram associadas à maturidade e ao compromisso. Então, ao fazer uma rápida comparação, vemos estes 4 pontos principais listados a seguir. 1. Questão 1. Responsabilidade versus evasão. Enquanto os ensinamentos de Jesus promovem a responsabilidade e o serviço aos outros, a síndrome de Peter Pan envolve uma evasão dessas responsabilidades, em busca de uma vida sem compromissos. 2. Questão 2. Maturidade espiritual versus fuga da maturidade. Jesus incentiva o amadurecimento espiritual e moral, desafiando os indivíduos a crescerem suas capacidades de amor e serviço. A síndrome de Peter Pan, em contraste, evita o crescimento pessoal e a aceitação das responsabilidades associadas à maturidade. 3. Questão 3. Sacrifício versus gratificação instantânea. Jesus ensina sobre o sacrifício e a negação de si mesmo em prol de um bem maior, enquanto a síndrome de Peter Pan frequentemente se concentra na gratificação instantânea e na evasão dos desafios e responsabilidades da vida adulta. 4. Questão 4. Relacionamentos e amor versus desconexão. A mensagem de Jesus enfatiza a importância das relações saudáveis e do amor incondicional. A síndrome de Peter Pan pode levar a uma desconexão emocional e a uma falta de comprometimento com relacionamentos significativos. A conclusão que chegamos é que os ensinamentos de Jesus e a síndrome de Peter Pan representam abordagens diametralmente opostas em relação à vida e às responsabilidades. Enquanto Jesus enfatiza a importância da maturidade, responsabilidade, serviço e amor, a síndrome de Peter Pan promove a evasão de responsabilidades e a busca por uma existência juvenil e despreocupada. Este contraste destaca como as filosofias de vida e as escolhas pessoais podem influenciar profundamente a maneira como os indivíduos interagem com suas responsabilidades e relacionamentos. E você que nos acompanha, o que está achando desta minissérie sobre Peter Pan? Gostaria de ler sua opinião nos comentários. Até estamos pensando em ter mais um vídeo, como tema: como uma mulher pode evitar a se casar com um homem que tem em sua essência a síndrome de Peter Pan? O que vocês acham da ideia? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com mais alguém. O canal Neurosaúde se despede desejando a todos muitas felicidades. Fiquem com Deus. Gratidão a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir um amanhã.